bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas que vocês estão assistindo essa aula, mas vamos continuar com direito administrativo. Meu nome é Larissa Nani e é um prazer estar aqui com vocês na Faculdade Realiza. Vamos tratar hoje, aqui dentro do direito administrativo, de uma lei em específico, que é a Lei 9.784 de 1999, ou 9784. Essa lei, ela trata sobre algumas matérias que a gente até já viu em algumas outras unidades de aprendizagem. Porém, quando é um concurso em âmbito federal, essa lei tem um costume de cair em específico. Então, nós veremos os pontos importantes dessa lei. Lá no seu materialzinho, no e-book, eu coloquei o linkzinho lá que você vai ter o acesso lá dentro do site do Planalto na lei. Baixe ela em PDF, grifem a lei, leiam essa lei, porque costuma cair em provas de concurso a reprodução copia e cola da lei. Então, é importante vocês estarem lendo essa lei, certo? Primeiramente, como eu disse anteriormente, essa lei 9784, ela é no âmbito federal, ela é no âmbito da União, ela é uma lei federal. Então, isso quer dizer que ela se aplica no âmbito da União, tá? Primeiro de tudo, vamos acompanhar aqui no slide comigo. Essa lei 9784, ela é do âmbito da União, então, ela é uma lei federal. Acompanhe aqui comigo no slide. Âmbito da União. Não impõe aos demais entes da federação a aplicação obrigatória. Quais são os demais entes da federação? Vamos lá, recapitulando aqui. União, Estado, Distrito Federal e município. Então, essa lei é uma lei federal, é uma lei que se aplica no âmbito da União. Estados, Distrito Federal e município, especificamente Estado e município, terão uma lei lá autônoma que eles vão criar para aplicar naqueles casos referentes a essa lei 9784. Aqui eu coloquei um entendimento do STJ. Olha só, vamos ver qual é esse entendimento do STJ. A aplicação dessa lei é subsidiária nos estados e municípios que não regulem o processo administrativo. O que é uma aplicação subsidiária? Não é aquela aplicação principal. Ela só vai entrar quando não tiver nada para ser aplicado específico daqueles entes federativos. Então, esta lei 9784, ela pode até ter aplicação subsidiária nos outros entes federativos que não a União. Porém, se houver uma lei principal, se houver um documento regulamentando lá naquele âmbito daquelas outras entidades, aí ela não se aplica. Por isso que ela tem essa aplicação subsidiária, substitutiva, em segundo plano, certo? Bola pra frente aqui, galera. E o que ela regula, professora? O que ela regula? O que a 9784 regula? Eu dou uma gritada e eu lembro que vocês estão de fone de ouvido. 9784/99 regula o processo administrativo. Lembra que eu falei agorinha há pouco que nós veríamos essa lei? Um assunto que a gente já viu, nós já vimos processo administrativo em alguma outra unidade de aprendizagem. Aqui nós veremos em específico a 9784. Mas algumas premissas básicas aqui de processo administrativo a gente já estudou. Então pode ser que te soe igual a uma outra unidade de aprendizagem. Se você não consegue lembrar ou se você não lembra, não tem problema. Agora você vai aprender direitinho. Então, ela é dirigida para essa função administrativa, esse processo administrativo. O processo é um caminho para qual você percorre para chegar a alguma coisa. Então, é aquele caminho que você vai percorrer, todo aquele processo que você vai percorrer para tomar alguma decisão, para praticar algum ato administrativo. Então, esse processo é necessariamente o caminho que você vai percorrer. Então, a 9784, ela regula este caminho, este processo administrativo. Bola para frente aqui. Abrangência e aplicação. Isso aqui é um resumo do que eu falei. Ela é uma lei federal, ela aplica-se apenas a quem? A União. Então, município e estado vão ter lei própria, Distrito Federal também.
pode ser aplicada de forma subsidiária aos entes que não têm a legislação própria. Como eu disse para vocês, ela vai entrar onde tiver um buraquinho ali e não tiver nenhuma aplicação, não tiver nenhuma lei para o quê? Regular aquele caso. Aí eu vou pegar emprestado essa lei que não foi aquele ente que fez, que foi a União que fez, é uma lei federal, mas eu vou pegar porque no meu caso eu não tenho. Então ela vai entrar de forma subsidiária, certo? Bola para frente. Ela aplica onde? Primeiramente, sabemos que tem 3 poderes. Lembra dos 3 mosqueteiros de Montesquieu? Não, professora, eu não lembro. 3 mosqueteiros, lembra? Eram 3 mosqueteiros. Você lembra dos 3 poderes que Montesquieu constitucionalizou, que é o judiciário, o executivo e o legislativo. Sabemos que cada um desses poderes praticam funções típicas, mas também eles praticam funções atípicas. O judiciário julga, o legislativo faz lei e o executivo executa. Só que eles também podem fazer atribuições dos outros poderes quando eles estiverem lá no poder atípico deles, quando eles estiverem no exercício atípico. Um exemplo, o legislativo julga. Julga, professor, o legislativo sim. Temos casos da Constituição Federal, inclusive, que julga o chefe do Poder Executivo. Então, em alguns casos, esses poderes vão ter, baseado no princípio dos freios e contrapesos, né, do equilíbrio estatal, necessário existir esses 3 poderes para o equilíbrio estatal. É muito perigoso poder na mão de um só. Então, por isso que tem que haver essa tripartição de poderes. Então, quando eles estiverem na esfera administrativa, eu também aplico a 9784. Embora a gente veja a aplicação plena mais aqui no Poder Executivo, ele vai ter aplicação no Judiciário e vai ter aplicação no Legislativo quando eles estiverem no exercício da função administrativa. Professora, mas eles estarão em algum momento na função administrativa? Sim. Por exemplo, o Judiciário faz concurso público. O Judiciário faz licitação. Isso é função administrativa, aplica 9784. Aí o Legislativo também faz concurso, o Legislativo também faz licitação e ele é para legislar. Então, quando tiver em função administrativa, vai ter a aplicação da Lei 9784 em âmbito federal, tá? Porque nós vimos ali que só vai entrar em outros âmbitos quando não houver lei de forma subsidiária. Tá? Então, vem aqui comigo aqui nessa explicação. Aplica-se aos poderes executivo, legislativo e judiciário no exercício da função administrativa. Então, mesmo que aqueles poderes, os 2 que não têm a função típica administrativa, estiverem na função administrativa, eu pego essa lei e aplico. TCU e MPU também, sabemos que TCU e MPU não é poder. Eles são membros necessários lá para o Ministério Público atua lá no equilíbrio judicial, ele atua quando ele tiver que atuar na questão orçamentária de fiscalização, ele tem muita função. Vai aplicar neles? Sim. Segundo o STF, sim. Por quê? Porque eles também fazem função administrativa às vezes. Eles também vão atuar com essa função que é do executivo quando estiverem atuando, por exemplo, numa esfera lá de licitação. Ele vai ter esse 9784 sendo aplicado, porque é uma função administrativa. Então, além dos 3 poderes, qualquer ente federativo, qualquer ente da federação, qualquer instituição permanente, qualquer instituição, órgão da administração vai aplicar 9784, tá? Aplicam-se de forma indireta às autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Você lembra como são denominadas essas aqui, gente? Como que elas são chamadas? Ente da... Opa! Deixa eu trocar aqui a canetinha para ficar bonitinho. Administração indireta. Vamos revisar. Administração indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Já a administração direta, os entes políticos, é União, Estado, Distrito Federal e município. Qual que é o outro apelidinho que a gente dá aqui para administração indireta? Entidades administrativas.
enquanto as outras são políticas, essas são administrativas. Então, às vezes, também vai ter essa aplicação da 9784, só que de uma forma indireta, porque elas têm geralmente regulamento que serão aplicados a elas, por causa da natureza jurídica. Isso a gente estuda lá quando a gente está estudando essas entidades mesmo. Tem caráter supletivo e subsidiário, para quando não houver uma lei específica, elas vão entrar em segundo plano, certo? Bom, eu trouxe aqui um conceito doutrinário, tá? Um conceito da doutrina sobre essa questão da 9784, e eu acho importante a leitura, por quê? Porque caiu numa questão da CESP. Isso aqui será para marcar certo ou errado. Ele pegou um pedacinho da doutrina, colocou ali certo ou errado, tá certo ou errado. Então, às vezes, você precisa analisar como a doutrina trata expressamente alguns temas, as palavras técnicas, a colocação que ela coloca, a colocação dentro de uma assertativa. Então, é importante ler a doutrina, embora eu não aconselho você a ler a doutrina sozinho. Ah, vou ler hoje atos administrativos, você vai surtar. É melhor você ler o nosso material, assistir as aulas e fazer questões, que assim, a melhor forma de aprendizagem, a doutrina é longa, tem 1.200 páginas, às vezes você não vai conseguir apreender aquele conteúdo, certo? Mas quando for necessário, trarei doutrina para vocês, tá? Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei. Está falando o seguinte, galera, por que eu trouxe isso aqui? Lembra que eu falei da aplicação subsidiária? Eu disse que a lei vai ser aplicada àqueles entes federativos quando não houver alguma lei daquele ente federativo. Aqui também funciona para no âmbito da União. Processo administrativo é muito amplo, é todo o caminho que te leva para algum lugar. Porém, se tem um processo específico tratado em uma outra lei, exemplo, licitação. Para você comprar, você tem que seguir um processo. Para você comprar, você tem que seguir um caminho, porque a administração não pode simplesmente chegar no supermercado e comprar. Ela tem que seguir o que está na lei pelo princípio da legalidade. Então, tem lei específica sobre esse processo de compra? Tem sim. Tem a lei 8666 e tem a lei do pregão também, que é 10.000, que eu não lembro o decor direito não. Aqui o que acontece? Tem uma lei específica? Se tem uma lei específica, só aplica supletivamente a 9784, só para cobrir aquelas lacunas que existem na lei específica. Se não tiver lacuna nenhuma, não vai aplicar. Então, é isso que essa afirmativa aqui trouxe. Os processos específicos continuarão a reger por lei própria. Que lei própria? Dos processos específicos, aplicando-se apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei, Lei 9784, certo? Princípios da 9784. Tem princípios? Tem. Esses aqui são os princípios expressos da Lei 9784. E eu preciso ter um entendimento que às vezes costuma cair. Crie o seu mnemônico, crie o seu bizuzinho, faça musiquinha, mas entenda e saiba que é necessário você saber esses princípios. Segurança jurídica, eficiência, razoabilidade, finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade, proporcionalidade, motivação, moralidade. Nós sabemos que na Constituição Federal nós temos alguns princípios expressos ou explícitos, né? Estão escritos lá na Constituição Federal. Temos a legalidade aqui? Sim. Temos a impessoalidade aqui? Não temos, tá? Mas o que acontece? Temos alguns que se ligam aqui à impessoalidade, como moralidade, como interesse público, eles são ligados indiretamente, mas explicitamente não tem aqui. Tem a moralidade? Tem a moralidade sim. Tem a publicidade? Publicidade não, mas tem a finalidade, que tem que ter um fim lá público e publicizar isso. E temos a eficiência. Temos a eficiência? Sim, temos a eficiência. Então, alguns princípios, eles estão na Constituição expressamente e na 9784
também expressamente. Geralmente as questões conceituais da 9784 não trata para você saber todos os princípios de cor, só que ela menciona esses princípios, então é importante você saber, dar uma lida, nunca é demais decorar também, né? Mas se você conseguir entender a lógica porquê desses princípios, você consegue entender as leis. E os princípios implícitos da 9784 são oficialidade, formalismo moderado, informalismo, publicidade, que também é expresso, impessoalidade, verdade material e instrumentalidade das formas. Esses são princípios processuais do direito administrativo. Não vou perder muito tempo aqui explicando cada um deles, porque geralmente a prova não cai a explicação desses princípios. O que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é, voltando lá nos princípios expressos, deixa eu só apagar aqui que está muito bagunçado, eu vou dar um apanhado geral desses princípios expressos. Segurança jurídica, porque, gente, a gente já vê isso aqui na parte principiológica, tá? Por isso que eu não vou explicar tudo de novo, só fazendo uma revisão rápida. Segurança jurídica é aquilo que você tem que ter uma firmeza na decisão da administração. Ela não pode ficar mudando de ideia toda hora. Tem que te trazer uma segurança jurídica. Eficiência, fazer mais com menos. Razoabilidade, muito ligado aqui à proporcionalidade, que é um outro princípio. Tudo que a administração vai tomar de atitude perante seus atos administrativos tem que ser coerente, tem que condizer. Eu não posso tomar uma atitude muito drástica numa questão que poderia ter sido uma atitude mais amena. Então, é ser razoável e proporcional. Finalidade sempre é o quê? O bem público. É a finalidade do bem social, é do coletivo como um todo. Ampla defesa e contraditório são medidas processuais. Eu preciso ter a chance de me defender dentro de um processo, dentro lá de um procedimento administrativo e, ao mesmo tempo, ter mecanismos para fazer isso. Além de ser colocado à disposição essa possibilidade de defesa, eu tenho que conseguir fazer essa defesa. Por exemplo, a justiça, às vezes, é alta. Você entrar na justiça, contratar um advogado, para isso que tem a defensoria pública, para que você tenha essa possibilidade de ter uma defesa de qualidade. Interesse público, legalidade é um preceito básico da administração pública. A administração pública só faz aquilo que está na lei, ela está amarrada à lei. Motivação, ela precisa descrever a motivação daquela atitude que ela está tomando, e moralidade, que está ligado com a boa-fé, certo? Tem um bizuzinho? Tem. Ai, lá vem essa professora. Gente, sabe carnaval? Tem rei momo, aqueles gordinhos que ficam lá se balangandando? Então, o que que acontece? Aqui o bizu será fácil pro momô. Aí você vai pegar esses princípios aqui expressos e vai grifar aí no seu materialzinho onde que é que será... Opa! Onde será fácil pro momô? Vai ter aqui esse mnemônicozinho, tá? Lá do bizuzinho da professora. Olha só. Será fácil pro momô. Muito bom, né, gente? Muito legal, professora, é ridículo. Adoro. Bola pra frente aqui, gente. Não dá pra perder muito tempo, não. A 9784 é imensa. Dentro da 9784, também trata de direitos e deveres dos administrados. Quem são os administrados? Nós. Nós somos administrados lá pelo poder público. Então, nós temos direitos e também temos deveres. Vamos acompanhar aqui esses direitos e deveres. Costuma cair? Eles costumam misturar direito com dever. Se você conseguir compreender o que é um direito e o que é um dever, você não vai confundir na prova, porque eles só fazem isso, eles misturam. Dentro da alternativa, ele vai colocar verdadeiro ou falso, é um dever. E, na verdade, é um direito. Então, vem aqui comigo. Direitos dos administrados. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores. Isso é pela vida, né, gente? Não deveria nem estar escrito isso. Todo mundo tem que ser tratado com respeito. Quando interessado ter ciência da tramitação e vista dos autos com certidões e cópias, esse aqui é o princípio da publicidade pura, puramente aplicada. Formular alegações e apresentar documentos, ampla defesa, contraditório, tudo isso aqui tem base principiológica. Gente, se conseguir fazer o link com princípios é maravilhoso. Ser assistido por advogado, ampla defesa e contraditório sendo aplicado aqui.
Agora vamos ver os deveres. Não são só direitos, são deveres também. Nossa, eu desenhei um coração, parece um popô. Ai, ai. Expor fatos conforme a verdade real. Que princípio que é esse? Da boa-fé. Gente, verdade real, ele está ligado com a boa-fé que está aqui embaixo, ó. Proceder, lealdade, urbanidade e boa-fé. Quando você vai apresentar algum documento, quando você vai expor seus fatos, seja numa arguição oral, lá como testemunha, ou até como réu no processo, você tem que expor a boa-fé e você tem que expor a verdade real, tá? Não agir de forma temerária, contra a lei, contrário aos costumes, contrário aos preceitos, os princípios. Prestar informações e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Está muito ligado a expor os fatos. Então, se você pegar esses deveres, eles são praticamente a mesma coisa. Falar a verdade, agir de boa fé, não ser contrário à lei, não ser contrário aos princípios administrativos, agir com probidade dentro daquele processo administrativo. E os direitos, os direitos básicos que a gente até pode ligar um pouco com a cidadania, até fora aqui do direito administrativo, tá? Fases do processo administrativo. Galera, quando você está correndo uma maratona, você não passa, por exemplo, por vários caminhos lá naquela sua maratona. Você, né? Porque eu nunca corri a maratona. Mentira, uma vez eu consegui caminhar uma maratona, mas foi horrível. O que acontece? Eu estou caminhando. Olha só, eu vou desenhar aqui para vocês uma estrada. Essa estrada é o processo. É o que você leva para chegar onde você quer aqui, ó. Para chegar àquela decisão, para chegar àquela verdade que você quer chegar dentro daquele processo administrativo ou aquele ato administrativo que você quer praticar. Você precisa percorrer um caminho. E esse caminho, ele tem fases. Então, são fases do caminho. Vai ser o quê? Estágios que você vai atravessar dentro do seu processo administrativo, certo? Primeiro, instaura esse processo. Abre esse processo, inaugura esse processo. Vou começar, dar o pontapé inicial, botei o pé na estrada. Olha aqui, eu colocando o meu pé na estrada. E aí, eu vou me instruir lá. Eu vou me instruir para saber o que eu vou seguir. A instrução é a fase que junta subsídios processuais. Se a administração vai lá e junta, por que ela precisa fazer isso? Para que ela vai fazer isso? Ela vai pensar, como se fosse um planejamento. Defesa, se há um réu, se há alguém para se defender, se há alguém que está sendo inquirido, se alguma coisa contra alguém, vai ter uma defesa dentro desse processo administrativo. A defesa, ela é a aplicação do princípio da ampla defesa e do contraditório, tá? Relatório, eu preciso relatar o que aconteceu. Fulano fez tal coisa assim, esse processo foi aberto por tal. Eu vou descrever, eu vou contar a história daquele processo. E é um relatório geralmente bem sucinto, às vezes de uma página, só com o que interessa mesmo do processo. E a decisão final, baseado em todas as fases que eu passei no processo. Eu não posso decidir com coisas alheias a esse processo, com um processo criminal que está lá, se eu não trouxe provas aqui dentro desse processo administrativo. Amigão, você pode utilizar provas de um outro processo? Sim, mas traga aqui dentro. Traga para mim, para eu ver e colocar dentro desse processo administrativo. Eu só decido com os subsídios que me são dados. Eu só decido com as provas que me são dadas. Eu não posso criar nada da minha cabeça. E eu preciso fundamentar, até porque, como eu disse para vocês, tem uma fundamentação ali e tem uma motivação dentro desse processo administrativo. Tá tudo caminhando junto aqui dentro. Porque senão, no final desse processo, ele pode até ser anulado. Se ele não responder essas fases, se ele pular a fase, ele pode ser anulado, porque está prejudicando um terceiro. Aí esse terceiro vai se manifestar e pedir para anular, e aí a administração vai perder dinheiro. Aí tá cumprindo o princípio da eficiência? Não, não tá. Não pode perder tempo, não pode perder dinheiro, não pode desperdiçar a função de servidor à toa, porque senão você está ferindo o princípio da eficiência também. Olha como é grave. Competência. Eu gosto de falar de competência. Você é competente para quê?
Para que você tem uma aptidão? A competência ela é ligada à aptidão de alguém. Só que a aptidão que a lei deu. A lei falou assim, fulaninho, tu é analista processual, você tem competência para contraminutar os processos, fazer os relatórios do processo para o juiz poder julgar. Amigão, você é delegado de polícia, você vai ter competência para isso, isso, isso. Você é policial civil, você é policial militar, tudo tem competências. São as atribuições que te são dadas. E quem que te dá essas atribuições? Jesus? Também, Jesus te abençoa para você passar no concurso público, mas tem que estudar, senão não passa não, tá? Jesus é justo. E aí o que que acontece? Você vai lá, estuda muito, estuda muito, estuda muito, passou no concurso. Lá no seu edital já tem atribuições de competência, já tem a descrição lá do que você vai fazer. Então aquilo é seu, é inerente ao seu cargo, é inerente ao seu ofício. Tomou posse, passou, entrou em exercício, vai lá e vai começar a fazer as suas atribuições, que nada são do que sua competência. E você precisa ter essa competência, tá? Porque senão o seu ato pode ser anulado também. Então a competência ela é irrenunciável e ela é exercida pelos órgãos e pelos agentes e ela foi atribuída pela lei. Tem alguns casos que podem ser delegados e avocados. Delegação é quando eu passo para alguém uma competência e avocação é quando puxo alguém a competência. Nós já vimos isso lá em competência, lá em atos administrativos. Só relembrando aqui. Aí, o que que acontece? Eu não posso passar essa competência para alguém quando a lei ela fala que não é delegável aquela competência. E tem um macetezinho aqui para eu saber quando não é delegado a competência? Tem sim. Olha essa cenourinha linda aqui. Olha, Malia, que bonitinha essa cenourinha. Olha que linda, gente. Muito fofa. Ela tá até de olhinho fechado, dormindo. Aí, por que que a cenourinha entra aqui? Na verdade, é cenoura. Olha só. Competência exclusiva. Vamos lá. Competência exclusiva, C. Recursos administrativos, RA. E atos de caráter normativo, PRO. Cenoura. Não posso delegar. A gente já viu isso lá nas primeiras unidades, só fazendo uma revisão que isso está dentro do processo administrativo. Então, não pode delegar cenoura. Forma, tempo e lugar dos atos processuais. Os atos processuais, eles não dependem de forma, exceto quando a lei determina. Então, quando a lei determinar, eu preciso respeitar aquela lei e eu preciso seguir esse preceito normativo, certo? Quando a lei exige, eu preciso seguir. Se ela não exige, não tenho nenhuma solenidade específica. Comunicação. Como que eu vou intimar essa questão do ato administrativo? Ciência no processo, lá no próprio processo eu vou publicar alguma coisa, via postal com AR e telegrama que não se usa mais ou qualquer meio que tenha certeza. Um e-mail com confirmação de recebimento, ele pode ser aceito. Outra coisa que eu queria atender, que eu queria aqui destacar, o artigo 27 da lei fala que se não atender a intimação, não importa em reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito pelo administrado. Então, a desatendimento da intimação não importa neste reconhecimento da verdade dos fatos, certo? Bola pra frente aqui. Anulação. Anulação e revogação também ela cabe dentro do processo administrativo. Eu anulo ou eu revogo os meus próprios atos processuais quando lá, baseado no meu princípio da autotutela. Eu anulo aquele ato ilegal e eu revogo quando ele não é mais oportuno ou conveniente para mim. Então, eu posso fazer esses dois casos também dentro desse processo administrativo. O direito de anular decai em 5 anos, lembra disso. O direito da administração de anular os atos administrativos decai, perde em 5 anos. Então, tem um prazo, nada é para sempre. Lembram da segurança jurídica? O que eu vou lá me manifestar tem que gerar uma segurança. Se eu me manifestei nesse ato administrativo e depois eu vou anular ele, ou depois eu vou... Ao ocorrer a revogação, eu preciso ter um tempo ali para que aquele prazo, esse meu direito não seja eterno. Senão, nunca vai criar essa segurança jurídica. Então, decai em 5
anos. Salvo, gente, quando tem má-fé. Aí a má-fé não tem jeito, porque aí a má-fé pode ser a qualquer tempo alegado. Aqui eu coloquei um quadrinho que a gente já explica na parte de atos processuais. A anulação tem vício de legalidade e a revogação é um ato legal, mas não é mais conveniente ou oportuno para mim. E aí essa questão, ela deve anular, é vinculado, e ela pode revogar, é facultativo. Devo, porque se é ilegal, ela tem essa obrigação, tá? Bom, vamos falar agora do impedimento e suspeição. Isso são questões processuais. Impedimento ou suspeição é quando deixa dúvida da imparcialidade de quem está analisando aquele processo administrativo. O impedimento, ele é um interesse direto ou indireto do perito, do representante, da testemunha, cônjuge, parente, até terceiro grau naquele que está na condição. Litigando administrativa ou judicialmente. E a suspeição seria uma amizade. A suspeição ela é mais subjetiva de se comprovar. Já o impedimento ele é mais objetivo e mais fácil, porque é só você comprovar lá aquele laço sanguíneo. Recursos e revisão. Quais são os preceitos aqui de recurso e revisão? Legalidade ou mérito. Independe de caução. Caução, gente, é garantia. Você não precisa pagar para poder entrar com recurso ou uma revisão. Recurso e revisão é quando você não concorda com aquilo que foi decidido. E aí você vai o quê? Bater lá na porta de novo e falar, pode julgar de novo, porque eu não concordei com isso. Isso é um recurso, é você recorrer àquilo que foi julgado. Máximo 3 instâncias, em regra não tem efeito suspensivo, e revisão não pode agravar a situação. O que acontece? 3 instâncias, primeira, segunda e terceira. Aqui, sem ser no processo administrativo, para ficar mais fácil de visualizar, no judiciário nós temos o juiz de primeiro grau, o Tribunal de Justiça e depois o STJ e o STF, tá? São instâncias, são degraus que você precisa subir. Não tem efeito suspensivo. Por quê? Porque deu a decisão, já pode começar a cumprir. Quando você recorre, não fica o quê? Suspenso aquilo que foi decidido. Fica correndo aquilo que foi decidido, em regra, tá? E revisão não pode agravar a situação, mas o recurso pode. Recurso na esfera administrativa pode agravar em malam partes. Bom, vamos fazer uma questãozinha aqui da CESP. É permitido que o titular de órgão administrativo delegue parte de sua competência para titular de outro órgão administrativo, ainda que não seja hierarquicamente subordinado. Só um detalhe aqui, delegação eu delego para igual hierarquia ou para hierarquia inferior, então não precisa ser uma pessoa abaixo da minha hierarquia. Já a vocação é só uma hierarquia inferior, então tem essa diferença entre a vocação e a delegação. Aqui está falando delegação, não precisa ser hierarquicamente subordinado, tá certinho, olha só, correto. Artigo 12, que fala exatamente o que eu estou falando aqui. Corre lá na sua lei, grifa esse artigo, porque é um artigo importante. E aqui, para finalizar, delegação, eu reparto, atribuo a competência que seria minha, não decorre da hierarquia. Por que não decorre da hierarquia? Porque eu posso delegar para uma pessoa que tem a mesma hierarquia que eu, então não decorre de uma hierarquia. E a vocação é quando eu puxo, e eu puxo aonde, gente? Eu puxo de baixo, então é só uma pessoa que tem uma hierarquia inferior à minha. Eu chamo para si aquilo que a pessoa está fazendo, eu chamo para mim, eu que tenho aquela competência, para que eu faça o que era atribuído àquela outra pessoa. Então, eu pego de baixo e decorre da hierarquia. Subordinação. Certo? Última questãozinha aqui, para fechar. Com relação ao processo administrativo federal, julgue o item que se segue. A edição de atos normativos pode ser objeto? Normativos pode ser objeto? Lembra da normativos, galera. Cenoura, não posso delegar. E aí, a gente fica por aqui nessa lei, tá? Que é uma parte a gente já viu em outras unidades, é que a gente está tratando especificamente o que diz a lei 8429, certo? E eu
Eu espero que vocês estejam gostando da aula, estejam curtindo as aulas de Direito Administrativo e façam exercícios e façam material de vocês também, uma revisão, façam uns memorex. O importante é você revisar tudo que você já viu, porque senão você vai acabar esquecendo. E façam muitas e muitas questões. E é isso aí, galera. Um abraço, até a próxima e vamos junto!